Vamos responder algumas questões sobre a NBC-TG01, redução ao valor recuperável de ativos. Esta primeira questão foi na prova MS-GAS, analista de processo de contabilidade. Se você quiser, você pode parar o vídeo, não precisa esperar a resolução da questão. Se você quiser continuar, vamos resolver juntos essa questão que começa dizendo que, com relação à NBC-TG01, temos o seguinte conceito: montante pelo qual o ativo está reconhecido no balanço depois da dedução de toda a respectiva depreciação, amortização ou exaustão acumulada e ajuste para perdas. Esse conceito refere-se a alternativa A, ativos corporativos? Não, não é o conceito de ativos corporativos. Alternativa B, valor contábil. Então a resposta correta é alternativa B, valor contábil. Questão número 2. A NBC-TG01, redução ao valor recuperável de ativos, estabelece os procedimentos que as empresas devem aplicar para assegurarem que seus ativos estejam registrados contabilmente por valor que não exceda seus valores de recuperação. Nesse sentido, é incorreto afirmar que ele quer alternativa incorreta, alternativa falsa. Alternativa A. Cada vez que a empresa verificar que um ativo esteja avaliado por valor não recuperável no futuro, ou seja, toda vez que houver uma projeção de geração de caixa em valor inferior ao montante pelo qual o ativo está registrado, a companhia terá que fazer a baixa contábil da diferença, correto? Então, se houver alguma evidência de valor irrecuperável ou não recuperável, sim, tem que fazer a baixa desse valor. B. O ajuste de perdas por desvalorização decorre da obrigação de avaliar os ativos no mínimo uma vez por ano, para ajustá-los a valor de sua realização, caso este seja inferior ao valor contábil. Perfeito. Então, a cada período de reporte, esse período de reporte é entendido aí como pelo menos uma vez por ano. C. O valor contábil é o montante pelo qual o ativo está reconhecido no balanço depois da dedução de toda a respectiva depreciação, amortização ou exaustão acumulada e ajuste para perdas. Correto. Se um ativo estiver registrado contabilmente por R$ 100.000 e o seu valor recuperável for 80 mil, a empresa deve promover o registro da diferença, perda de 20 mil, correto? Vamos ver qual é a forma que ele vai fazer. Da seguinte forma: débito em perdas por desvalorização, conta redutora do ativo. Não, na verdade, esse débito é uma conta de despesa, é uma conta de resultado. E o crédito em perdas por desvalorização de ativos, aí sim, aí é uma conta redutora do ativo. Então ele inverteu as contas de débito e crédito, então a alternativa incorreta é a D, que é o gabarito da questão, já que ela pede o que é incorreto. Uma das metodologias para a mensuração do valor recuperável do ativo é o valor em uso, que é o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados que devem resultar do uso de um ativo. Correto também, conforme a NBC-TG01. 3. Questão aqui para a prova, o exame de suficiência, bacharel em ciências contábeis. De acordo com a NBC-TG01, a companhia GIF SA possui em seu ativo imobilizado uma máquina que, com o passar do tempo, verificou-se perda do valor de mercado e também de desempenho econômico. Diante disso, decidiu-se calcular o valor da possível redução ao valor recuperável desse ativo, de acordo com os dados a seguir. Valor contábil da máquina, 425 mil. Valor em uso da máquina, 414.800. Valor justo da máquina, 415 mil. E gasto para colocar a máquina à venda, 35 mil reais. Nesse contexto, a perda por desvalorização a ser reconhecida é de... Nós precisamos calcular primeiro o valor recuperável para achar qual é a perda por desvalorização. Então, o valor contábil da máquina, que é o valor contábil original menos a depreciação, amortização, exaustão acumuladas e outras perdas, né? Ou seja, o valor que está lá no balanço patrimonial dessa máquina aqui, 425 mil reais. Os dois valores a gente percebe que são menores. O valor em uso é de 414.800 e o valor justo da máquina é de 415 mil. Mas a gente precisa do valor justo líquido da despesa de venda. Então, para achar esse valor primeiro, a gente precisa desses 415 mil aqui, que é o valor justo da máquina, e precisamos subtrair os gastos para colocar a máquina à venda. Então, 415 mil menos 35 mil, nós vamos achar o valor de 380 mil reais. E a gente compara 380 mil reais, que é o valor justo líquido da despesa de venda, com o valor em uso, que é 414.800. O maior valor é o valor em uso, que é 414.800, portanto, este é o valor recuperável da máquina. E o valor recuperável da máquina está, portanto, abaixo de 425 mil, então sim, vai ter uma perda por desvalorização. A questão já afirma isso, mas nós constatamos que sim, vai ter uma perda por desvalorização. E essa perda é a diferença entre o valor contábil da máquina e o valor recuperável dela, que neste caso é o valor em uso.
425 mil menos 414.800, nós vamos achar a perda no valor de R$ 10.200. O gabarito, portanto, alternativa número B de bola, essa questão aqui do exame de suficiência. Próxima questão que foi cobrada na prova de analista tributário da Receita Federal pela banca da Fundação Getúlio Vargas, FGV. Em 31 de dezembro, a sociedade empresária adquiriu à vista um terreno para ser utilizado em seus negócios por R$ 100 mil. A sociedade empresária avalia, ao fim de cada período de reporte, se há alguma indicação de que os seus ativos possam ter sofrido desvalorização. Os valores recuperáveis em 31 de dezembro de X1, de X2 e de X3 foram, respectivamente, de 90 mil, 80 mil e 120 mil. Assinale a opção que indica a contabilização relacionada à recuperabilidade do terreno na demonstração do resultado do exercício da sociedade empresária em 31 de 12 de X3, de acordo com a NBCTG 01, redução ao valor recuperável de ativos. Então, a gente precisa encontrar o que foi contabilizado no resultado do exercício dessa sociedade em 31 de 12 de X3, levando em consideração os dados de que o valor original do terreno é terreno de R$ 100 mil, como é terreno, ele não deprecia, terreno, em regra, não tem depreciação. E vamos entender o que aconteceu em cada exercício aqui. Em 31 de dezembro de X1, o valor recuperável era 90 mil e o valor original do terreno 100 mil. Então, 100 mil é maior do que o valor recuperável, a gente precisa fazer uma redução. Foi feita uma redução de R$ 10 mil aqui ao valor recuperável. Portanto, em 31 de dezembro de X1, o terreno estava registrado a 90 mil, que é o menor valor entre o valor contábil e o recuperável. No ano seguinte, em X2, o valor recuperável era de R$ 80 mil. O terreno estava registrado por 90 mil e foi feito um novo registro de perda de mais R$ 10 mil, que é a diferença entre 90 mil e 80 mil. Portanto, reduziu 10 mil no primeiro ano e reduziu mais 10 mil no segundo ano. Total de perdas acumuladas a valor recuperável, nós temos aqui R$ 20 mil. 10 mil registrados no primeiro ano e 10 mil registrados no segundo ano. 20 mil total. No terceiro ano, o valor terreno era de R$ 120 mil, o valor recuperável dele. Maior, portanto, que o valor contábil, que era de R$ 80 mil. Nós temos aqui um caso de reversão da perda a valor recuperável para fazer. Vai ser uma receita. Então, nós já tiramos aqui reversão de despesa. Essas três últimas alternativas aqui já estão incorretas. A gente vai achar o valor correto agora da receita a lançar aqui. Bom, então se ele tinha um ajuste de perda acumulado de R$ 20 mil, que é a diferença entre o valor original e o último valor recuperável, né, a diferença é de 20 mil, eu só posso reverter 20 mil reais. Eu não posso colocar ele como 120 mil. Por quê? Porque o teste de recuperabilidade não pode resultar em valor maior do que o valor original, o valor contábil. Né? O ajuste desse teste não pode ser maior. Então, no máximo, ele vai, de novo, estar pelo valor contábil de 100 mil reais e eu preciso de 80 para 100 mil reais, eu preciso acrescentar 20 mil reais. Esses 20 mil reais são uma receita e o gabarito, portanto, alternativa A, receita de 20 mil reais. Essa questão para uma prova recente de analista tributário da Receita Federal. Banca Consulpan, Prefeitura de Viana, auditor de controle interno, sobre redução ao valor recuperável, responda. Conforme determina a Lei nº 6.404/76, em seu artigo 183, a companhia deverá efetuar periodicamente análise sobre a recuperação dos valores registrados no ativo mobilizado e no intangível. Contudo, a NBCTG 01 apresenta uma lista dos ativos que não devem ser ajustados por desvalorização. Marque o item incorreto, ou seja, nós temos uma lista aqui de ativos. Esses ativos, a maioria deles, né, com exceção de um, não deve ser ajustado por desvalorização. A gente vai precisar encontrar aquele que deve ser ajustado por desvalorização, que é o primeiro caso. O investimento incontrolado, nós vimos na norma aqui, sim, tem que ser reajustado por desvalorização, se for o caso. Estoques não se aplica, ativo fiscal diferido também não se aplica e ativos biológicos também não se aplica. Então, a única alternativa aqui abrangida pela NBCTG 01 é o investimento em controlado. Portanto, este é o gabarito da nossa questão. Então, essas foram as questões para a gente testar os conhecimentos na NBCTG 01 e até a próxima.